Muito boa noite, segunda-feira, começando mais uma semana, Atualidades Pampa, entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias, obviamente, que marcaram essas últimas horas, estes últimos dias. Conseguiu, Chicão Tofani? Eu tava igual o Renato Aragão, tava de óculos com etiqueta. Assim, uma etiqueta. Carla que me avisou, tu tá com etiqueta. E o Renato Aragão tirou. Lembra que o Renato Aragão usava uma gravata cheia de preço? Cheia de coisas. Pois é. Bom, vamos aos assuntos. A Expo Inter, um sucesso. Até que nem choveu na Expo Inter, né, Gustavo Vitorino? Não, dia lindíssimo. Dia lindíssimo. Final de semana maravilhoso. Exatamente. Foi muito interessante. Famílias frequentando e hoje, na segunda-feira, muitos negócios. Muitos negócios. Tu ficasse lá todo final de semana? Não. Esse ano a cobertura é da Rádio Liberdade, com outros profissionais, e da TV Pampa, então eu não estou participando. Mas estive ontem à noite, participando do Troféu Senar Sul, aí participando como convidado da Rádio Liberdade para acompanhar a entrega do Troféu Senar Sul, que é o Oscar do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. E ontem aconteceu uma cena, talvez a maior cena que eu já assisti nesse evento de todos os tempos, onde o Dr. Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao ser anunciado como um dos homenageados, foi aplaudido por quase 3 minutos de pé. Eu nunca tinha visto essa cena no Troféu Senar Sul e fiquei profundamente impressionado. Foram aproximadamente, mais de 2, quase 3 minutos, Magda, de aplausos, intensos aplausos, fortes, alguns gritos, e todos de pé aplaudindo o Dr. Thompson Flores. Como os homenageados não falavam, né? Sim, ele depois, falou, né? Ele depois na Rádio Liberdade, ele disse o seguinte: os aplausos não foram para mim, foram para os juízes federais e os tribunais federais brasileiros. Sem dúvida. Gustavo Vitorino, eu fiz confusão, porque o Frederico Antunes me disse que esteve contigo na rádio. Ontem à noite. Ontem à noite, aí foi lá, por isso que eu fiz confusão. Olha aí, aqui está aí o desembargador Thompson Flores. Ali ele recebe e é aplaudido por quase 3 minutos. Deu entrevista. Ele estava ao lado do nosso... Isso, o programa especial... Otávio Gadré e também do atual, quer dizer, eleito para a próxima gestão, presidente da Farsul, Gideon. Isso, e ele deve o programa especial Troféu Senar Sul deve ir ao ar nesse próximo final de semana. Muito bem. Sua Rede Pampa. Por outro lado, hoje à tarde, nós nos despedimos, ou se despediu de nós, Paixão Cortes. O velório dele será realizado, o Palácio Piratini, a assessoria me pede a gentileza de comunicar, e será realizado no Salão Negrinho do Pastoreio, no Piratini. O horário ainda não foi definido, existe uma possibilidade da família se preservar e se reservar a noite de hoje, só para a família, e depois um velório diferente. O governador do estado, Sartori, ofereceu, demonstrou, assim, tem intenção de demonstrar a importância que Paixão Cortes sempre teve e sempre terá, porque todo o patrimônio dele fica para o nosso estado, Sem dúvida alguma, uma das pessoas mais estudiosas sobre a nossa cultura de todo o nosso estado, era o símbolo do gaúcho. Alguns diziam que ele gostava, outros não, mas ele posou para fazer a imagem do laçador, E realmente a sua história se confunde com a história do estado do Rio Grande do Sul. Os nossos sentimentos, a viúva, a filhas, em especial eu me refiro a Ana Paixão, que é uma pessoa com quem eu trabalhei há algum tempo, mas Paixão Cortes descansou. Ele estava no hospital já fazia muito tempo, estava sofrendo, a família também, né, Marne? É verdade, foi uma grande figura, maravilhoso. Ele começou a sua carreira na Rádio Cultura de Santana do Livramento, começou fazendo um programa de rádio lá, e a partir daquele momento ele se apaixona pela cultura, usando o nome da rádio, da cultura nossa, a cultura do Rio Grande do Sul. Depois vem para Porto Alegre, termina o seu curso de agronomia e se torna um homem ligado às artes culturais do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul chora, eu tive a oportunidade de conversar com ele muitas e muitas vezes. Trabalhamos na antiga Rádio Guaíba, há muitos anos atrás, e eu conheci. E era uma figura jovial, alegre, viril
como todo o bom gaúcho. Saudade muito grande dessa figura. Infelizmente, a morte é o inevitável e nós temos que aprender a respeitá-la e respeitar mais a vida, porque enquanto vivemos, temos a oportunidade de fazer alguma coisa. E este fez. É verdade. E teve o reconhecimento, Sim, né, Marne? Maravilhoso. Viveu maravilhoso. intensamente a sua arte, aquilo que ele amava fazer. Teve o reconhecimento de todo esse seu trabalho. Então, já que a gente só sabe o dia que a gente vai nascer, não sabe o dia que a gente vai morrer. Mais ou menos. Né? Hã? Mais ou menos. É, mais ou menos. Não, Os espermatozoides. não, querido, aí, não. Perdão. Eu sei. O dia que a gente nasce. Por quê? Isso. Porque a mãe da gente diz o dia que a gente nasce, né? Às vezes se enganam. Bom, mas aí tem outros interesses. Aí são outros interesses. Uma coisa de fazer conta, quanto tempo disso, quanto tempo daquilo. Não é daqui. É isso, Mário, que tu está insinuando? Não, tô brincando. Bom, mas não podia faltar no nosso programa de hoje a denúncia que a PGR apresentou do senhor Roberto Jefferson, da senhora Cristiane Brasil e mais 23 pessoas por fraudes no Ministério do Trabalho. Que não é novidade, já foi citado diversas vezes aqui nessa bancada, mas agora o fato é que a PGR apresentou denúncia. Ruxo vai? Vai? É o Ruxo. Não, é trabalhista não. Tá bem? Tá bem? Vou na Fala. notícia ou nova notícia? Não, Não, nós estávamos falando de Paixão Cortes, agora eu vou mudar de assunto então, e trago uma informação que chamou muita atenção. O cavalo, o negócio cavalo no Brasil movimenta, senhores, 16 bilhões de reais por ano e emprega 650 mil pessoas diretamente. Esses são dados muito importantes que vêm à tona, porque são empregos de pessoas que realmente podem ser inseridas no mercado de trabalho, mesmo que não tenham assim, uma grande vivência, grandes estudos, né? Então vejam só o tamanho da importância da nossa Expo Inter aqui no nosso Rio Grande, né, Ruxo? Sabes que eu lembro... Chicão Stolfani já fez uma aposta. O quê? Pois não? Cavalo. Para vocês terem uma ideia... Não entendi. Eu entendi, mas Ele quer desconstruir o... Não, o Chicão não namora uma mulher cavalo? Ah, mas é uma alusão assim, uma lesão... Mas eu não acho, não. A mulher cavalo achava, né? Todo mundo queria. Isso não é ofensivo. Mega gostosa. Ele que diz que é a Eu já mulher dei um cavalo. depoimento, porque eu conheci em loco, eu dei um depoimento. Série A, e zona de Libertadores. E o que tem de gente Série B se achando lá por aí. A gente está falando de Expo Inter. Vamos lá. Vamos Expo Inter, namorado do Chicão. Eu quero seguir para a Expo Inter, eu quero seguir, né? Não, agora perdeu a chance, vamos. Sim, mas eu passei pra ti. Tu começou a falar do Chicão, a mulher cavalo, não sei o quê. Agora é a dona Alice. Não, eu perco a vaga, mas defendi meu colega, É que são muitos os bons motivos para visitar a Expo Inter, que fica até domingo à disposição do público. Então, o tempo tá bom em Esteio até quinta-feira, então é um bom motivo para ir lá. Nem que seja para pegar um sol, de repente convida um amigo para tomar um chimarrão. Lá tem vários locais com água quente para o mate. Outra opção também, estão com oficinas de harmonização de queijos com vinho, com cerveja, com espumante e com azeite de oliva. Também outra opção é levar as crianças para passear lá no pavilhão dos pequenos animais, como coelhos e aves. Então, são muitas opções, né, para aproveitar a Expo Inter desse ano. Muito bem, senhor Ruxo, por favor. Eu queria casar com o agronegócio, casar com o que nós temos na Expo Inter, porque eu acho muito, viu, dona Magda, acho muito importante o tema. Eu também concordo com o senhor plenamente. Porque eu lembro que o Temer, logo que assumiu, ele manteve-se com algum nível de popularidade baseado no agronegócio, exatamente que impulsionou os negócios. E eu quero dizer o que impulsiona as cidades do interior. Esses negócios, só quem conhece as populações pequenas com 5, 8, 10 mil pessoas, sabe a importância desse negócio, a importância que faz uma Expo Inter, o que movimenta toda a economia de uma cidade. Então, são micros negócios, alguns nem tantos micro, alguns são extraordinários, como temos aí, né? Mas os micros alimentam, sim, e são geradores de empregos indiretos, né? São fomentadores de uma economia. Então, é muito importante que nós tivéssemos mais Expo Inter e mais negócios assim. E outro destaque também é o pavilhão da agricultura familiar, que hoje está com o dobro do tamanho do ano passado. Então, são mais de 300 pequenos negócios lá
Para o pessoal que quiser aproveitar para comprar um queijo, um salame, uma cuca, enfim, muitos produtos lá no pavilhão da agricultura. Está em grande fase a Dona Alice. Está em grande fase a Dona Alice. Agora está uma tagarela. Não, tá, agora vamos ter que calar a boca da Alice agora. Agora não para de falar. Puxar as cordinhas da Alice. Tá brincando, Alice. Fala, Carlos. Os números da Justiça no relatório Justiça em Números, que é divulgado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E esse relatório mostrou que em 2017 aumentou em 8 bilhões o orçamento da Justiça. Então, a gente já recebe tantas críticas, esses 8 bilhões em especial são referentes a recursos humanos, salário de magistrados, de servidores, enfim, também auxílios que são pagos aos magistrados, então aqueles que trabalham dentro da Justiça. Então, são 8 bilhões, houve um crescimento de 4,4% relativo ao ano anterior. E a projeção é que esse custo aumente muito mais, porque vem aí os 16,3%, se não me engano, né, que foram aprovados pelo STF e que provavelmente terão também o efeito cascata. Então, se de um lado a gente teve aqui aplausos e merecidos aplausos, né, para Thompson Flores, de um outro lado a gente também tem esse fardo da justiça de realmente custar muito a cada cidadão brasileiro. Não, e são números altíssimos, porque há pouco nós estávamos falando que o cavalo movimenta 16 bilhões. E eu ia comentar aqui, a indústria da laranja, que nós exportamos para o mundo inteiro laranja, somos muito fortes nesse mercado, movimenta 5 bilhões por ano. E vejam agora, nós temos um rombo, vou chamar assim, tá bom, vou ser amena. Estamos com 7 bilhões, é isso? Ou 8 é um bilhões? Aumento de 8 bilhões, o orçamento é de 90. Pensem. Então, quer dizer, é por isso que nós estamos nesse processo, né? Eu fui chamado de velhinha de Taubaté. E muito magoado fiquei, mas continuo um crente. Eu acredito aí. Eu vejo pelo seu cabelo de coroinha. Pois talvez tenha alguma alusão Pastinha. aí. Porque, na verdade, ainda precisará passar pelo crivo, do nosso Congresso. E eu tenho esperança, sim, que se possa levantar essa questão e trazer uma discussão pública. Acho que os grupos políticos, os grupos humanos, todas as associações devem, nesse momento, se reunir para discutir, fazer uma ampla discussão, porque, volto a dizer, como ele é indexado, não é este aumento que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de tudo que vem em consequência, num momento onde o gráfico da economia está radicalmente contra essa sinalização aí. Gustavo Vitorino. Eu estava vendo hoje, o dólar deu uma recuada. Eu estava lendo aqui agora, eu ia perguntar isso. O dólar deu uma recuada, fechou em 4,08, porque o Donald Trump hoje fez uma jogada, mais uma vez, uma jogada inteligente. Eu confesso a você, às vezes eu quero criticar, xingar o Donald Trump, mas não dá, ele é muito inteligente. Olha o que ele fez agora. Ele decidiu, e a promessa de campanha, acabar com essa história de comunidade, isso, comunidade, aquilo, Mercosul e não sei o quê. Ele acabou, ele disse, olha, agora vão ser contratos bilaterais. Atirou o NAFTA para cima e disse, olha, esse negócio não existe mais. Chamou o México para conversar. Fez um acordo bilateral com o México saiu contente, feliz. Aí disse, agora vou iniciar as negociações com o Canadá. Isso. Vai começar as negociações com o Canadá, possivelmente essa semana. Na Europa, ele já iniciou as conversas com a Inglaterra, que decidiu sair da União Europeia, mas disse que vai estabelecer relações bilaterais com os países. Vai chamar um a um para conversar e estabelecer as isenções, as operações comerciais. Até agora não estou vendo ninguém gritar. Ninguém está reclamando disso. Os acordos bilaterais que ele tem feito até agora parece que estão bem interessantes. Ele fez um com a Coreia do Sul, parece que já iniciou negociações com o Japão. O México, que parecia o mais complicado, com a história do muro, se xingando, isso e aquilo, os investimentos americanos na rede hoteleira de turismo do México. E aí o presidente do México hoje não só assinou o acordo, como recebeu uma ligação do Donald Trump, que agradeceu a ele a boa vontade, tudo. O presidente do México disse que é um dos melhores, se não o melhor acordo comercial bilateral que o México fez nas últimas décadas. Henrique Penha Neto. Olha aqui, ó, eu tô achando que esse Donald Trump é o seguinte, ele pode ser, nas relações interpessoais, pode ser um rinoceronte, mas ele é um gênio na hora de comerciar. Um milionário, né?
Burro ele não pode ser, né? Burro ele não é. Burro ele não é. Nobre advogado, eu estive em Cancún 4 vezes. Eu acho que eu fui o único jornalista que fez um programa, toda a rede hoteleira de Cancún, daquela península que vai de Punta Nizuki a Punta Cancún, que é o centro de Cancún. Todos os hotéis em Cancún, inclusive esses Fiesta Americana Condesa, com nome mexicano, são propriedade de americanos lá. O Cancún, não é só os Cancún. Estados Unidos construiu. E construiu Acapulco, que está fazendo Puerto Vallarta. O México depende muito dos Estados Unidos. Mais da metade dos investimentos hoteleiros e turísticos do México são de americanos. Então, assim, essa briguinha do Donald Trump com o México, É um a história faz de do conta. muro, tá mais para panfletagem, para de repente mudar o foco. Porque ele fez uma operação comercial em que o México se comprometeu a comprar dos americanos, quando possível e disponível, frutas e hortaliças. Desde quando o americano vendeu frutas e hortaliças? E os Estados Unidos vai continuar importando instrumentos musicais, equipamentos musicais, automóveis, vai continuar importando do México uma série de coisas. Sabe, eu acho assim, o Donald Trump tem aquele discurso assim, Chicão, eu não gosto de você, eu te odeio. Vamos fazer um negocinho bom, eu te dou 2, tu me dá 1. As fábricas de carro americano estão tudo lá no México. Tem como sobrar. Ele compra das fábricas americanas do México, dos Estados Unidos. E aí todo mundo sai feliz, satisfeito. E vai sobrar alguma coisa pro Brasil? Não, o Brasil, por enquanto... Não, o Brasil, eu acho que foi um recado claro para o Brasil. Porque o Brasil fez acordo com o Mercosul, tá? Pô, juntados todos os países do Mercosul é menor que a economia brasileira. Que acordo de jeca esse que a gente fez? Com todo o respeito que me merece, uruguaios, argentinos, paraguaios e venezuelanos, que estavam, sei lá quem mais. Poxa, a economia brasileira é para negociar com gente grande. Pô, o Brasil produz milhões de toneladas, milhares de Argentina toneladas vantagem de pro soja. Brasil com as fábricas de carro. Sim, mas Ruschel, olha só, a economia da Argentina... Ruschel tá lá. O argentino... Mas ele tá falando contigo também, tá atento. Não, mas já tô atento. O argentino tem aquele narizinho empinado dele, mas para aí, a economia da Argentina é o tamanho da economia do Paraná. Vamos parar com esse negócio. Eles têm fábricas de automóveis? Tem mais alguma coisa, carne, eles produz lã. A Argentina tem algumas coisas interessantes, mas em termos de tamanho... A Argentina, 80% da população argentina e da economia argentina está na Grande Buenos Aires. Está naquela região da Avejaneda, tá na Grande Buenos Aires. O resto é interiorzão. Tem cidades interessantes como Mendonça, tem a produção vinícola. A produção vinícola de Mendonça é legal? É menor que a de Garibaldi. Então, vamos dar o real tamanho às coisas. E eu acho que é um recado claro para o Brasil, para a chancelaria brasileira. Vamos esperar os americanos nos convidar, ou então vamos se convidar, vamos sentar com eles, vamos negociar aqui um acordo bilateral, nós dois. Todo respeito ao Mercosul, depois eles que se virem. Ok. Mário Barcelos. Eu quero fazer uma homenagem a um grande cidadão americano, já que tocamos no assunto dos Estados Unidos, o senador John McCain. O senador John McCain faleceu neste final de semana, sexta-feira, um herói de guerra. Um homem que postulou um novo esquema para os Estados Unidos, foi candidato ao governo dos Estados Unidos, perdeu para o Obama, mas nem por isso deixou de admirar o presidente Obama, tanto é que eram amigos pessoais. John McCain era amigo também de George Bush, republicano como ele, e Obama, democrata. O John McCain teve o seu avião abatido, ficou prisioneiro no Vietnã, na guerra do Vietnã, na década de 70, né? 70, foi 70. E aí, a partir desse momento, ele, como prisioneiro, quase morre, fica muitos anos preso. E no momento em que foi oferecida a troca, né, por outros prisioneiros vietnamitas nas mãos dos americanos que lá estavam, ele sairia. Ele disse, não, eu não saio se os meus companheiros, os meus amigos que estão aqui, ele como oficial mais graduado, não saía, ele continuou preso. Aquela cabeleira branca dele foi adquirida neste período em que ele esteve preso. Por isso que ele era considerado um herói de guerra. E o mais interessante é que ele odiava, ele não se dava com o presidente Trump. Tanto é que ele solicitou antes da sua morte, ele tinha um tumor no cérebro, que não convidassem para o enterro dele o presidente Trump. Todos os outros foram convidados para as exéquias, tudo aquilo, toda aquela homenagem que se faz a um herói de guerra americano. Então, nossa homenagem ao senador John McCain, que criou uma história, que fez uma história. E o mais interessante, que ele estaria de aniversário depois de amanhã. Mais outro nativo do signo de Virgem. Muito bem. Senhor Ruschel.
Dona Magda, a Polícia Gaúcha fez mais uma extraordinária operação hoje, da qual a gente tem que se orgulhar muito. Saíram 16 mandados de prisão por todo o interior do estado, 6 foram presos, né, exatamente por pedofilia, material de pornografia infantil. Nós temos reiteradamente batido nisso aqui. A gente sabe que o horário é pesado, às vezes, para o próximo cedo, mas a gente trabalha muito mais com a ideia da pedagogia, do ilustre. A primeira coisa que eu fui ver, a profissão das pessoas ali, porque às vezes se associa à pobreza, à miserabilidade ou alguma coisa. Não, senhores, nós tínhamos um piloto de avião comercial. Exatamente. Você pode dimensionar, olha que instrução que precisa para tu chegar a pilotar um avião comercial, representar uma empresa e tu imaginar que uma pessoa dessa... Por que se traz esse exemplo, dona Magda? Para que se imaginar que tem que ter a fiscalização. Porque qualquer um pode ser eu, pode ser tu, pode ser... Sabe aquela coisa que tinha no bonde? Esse senhor aí, bacana, elegante ao seu lado, ele poderá estar com tuberculose. Lembra que tinha uma coisa assim? Isso. Mas é a mesma coisa. Não duvide de nada nem de ninguém. Fique sempre esperto. E a segunda coisa que assusta, dona Magda, é que a pena... Nós já temos aqui a literatura, a gente sabe que não há cura, é que a pena é ínfima, é de 1 a 4 anos. Mas se ele compartilhar esse material, aí sobe um pouquinho, de 3 para 6 anos. Com essas liberdades que existem aí, a gente sabe que rapidamente essa pessoa volta. E aí eu quis linkar, desculpe se estou me estendendo, com um caso que hoje aconteceu em Montes Claros, que é muito sério, porque uma menina de 10 anos foi estuprada e o enteado vingou, ele foi estuprado por um tio, ele vingou muito mais motivado, e aí que eu quero dizer por que não tem cura, porque ele 20 anos já tinha estuprado a mãe dessa criança. Este homem de 65 anos, há 20 anos atrás, ele tinha estuprado a mãe dessa criança. E agora essa menina com 10 anos foi estuprada. E aí o padrasto foi lá e fez vingança, matou. Não é isso que nós estamos propugnando aqui, né? Mas eu só quis dizer para vocês como temos que ficar atentos, como não há profissão, como não há nível social, não há nível financeiro. Isso é uma questão de doença e nós temos que estar atentos. Isso não tem cura, nem tratamento. Puxa, não sei se tu viu o caso também de um homem, um professor da URGS de 31 anos, que foi preso, acusado de abusar do seu colega de natação, uma escola aqui de Porto Alegre, um menino de 9 anos. Ai, que horror. Ele contou que os sofreu casos abuso dentro do vestiário. Os casos proliferam, as estatísticas são terríveis, né? E nós prestamos um serviço, eu acho, dona Magda. Sim. A gente regularmente está trazendo, de novo esse assunto, mas porque ele está no meio da sociedade, ele está no meio dos nossos filhos. Porque ele acontece muito mais do que a gente imagina. Né? E muito perto da gente, a gente não faz a menor ideia. Falando em... Não sei se vão falar ainda sobre isso. Não, eu acho importante a gente evitar também, já que nós estamos sempre nas redes sociais, evitar expor muito os nossos filhos. Tomar cuidado com fotos, com exposições, de repente colocar as fotos, mas fechadas para os amigos, né? Tomar esses cuidados, porque as crianças, elas não estão escolhendo isso, são os adultos. E às vezes a gente não tem noção que as redes são, né, o mundo. Falando em criança, eu gostaria de trazer um assunto e escutar a bancada, porque na próxima quinta-feira o Supremo Tribunal Federal vai julgar se os pais no Brasil podem deixar de matricular os seus filhos em escolas públicas e privadas e educá-los sozinhos em casa. Eu gostaria da opinião dos colegas, afinal de contas, a sociedade toda vai começar a se mobilizar a esse respeito. Já houve algumas matérias na imprensa atual aqui, enfim, nesse final de semana. E não sei o que os meus colegas pensam a respeito. Olha, eu acho que nesse momento, exato momento, nessa bancada, a pessoa mais adequada para falar é a Carla, que tem filhos pequenos. Nós não temos filhos pequenos, né? Isso já acontece em outros países, mas eu acho que a gente não tem a mínima estrutura para que aconteça aqui no nosso país. Também acredito, como o Marne, ser essencial o professor, é uma outra vivência, sai de dentro de casa. Eu acho importante a socialização, a convivência com as outras crianças, com os outros adolescentes, né? Não viver naquele mundinho, ainda mais no mundo de hoje, né? Que é um mundo mais do que globalizado e que ninguém faz mais nada sozinho. A gente precisa de parceiros, parceria é o que vai mover o mundo. Então, eu acredito que a criança precisa do professor. Claro, e os pais também precisam trabalhar, né? E muitos deles não têm com quem deixar os filhos. Seria uma opção da família. Alguns até optam por isso em outros países, como eu disse, mas acredito que no Brasil não teria a mínima possibilidade disso dar certo. A gente não tem educação. Quando esse tema foi pautado,
a Roberta não estava conosco aqui. Eu lembro que houve uma discussão acalorada nossa sobre o tema aqui, porque ele é, lógico, é um tema que mexe primeiro com os nossos filhos, segundo, mexe com a educação, mexe com a base, né? Mas eu acho que concluímos nessa linha do que disse a Carla, porque não há estrutura. E se nós estávamos cobrando, naquela época, eu acho que estava falando-se do índice de vacinação da gripe ainda, não era essa última. Vocês lembram? Eu digo, se não consegue levar as crianças para vacinar, imagina se tiverem a responsabilidade de educar uma criança. Claro. Senhores, Não. no Brasil é Quem é que difícil. vai educar, né? Quem é que vai educar? Eu tenho uma amiga que escreveu assim, ó. Deus me livre ficar todo o tempo com as crianças em casa. KKKKK, diz ela. Não é nada. Por esse ano nós não olhamos. Por esse ano nós não olhamos a questão. Eu acho um absurdo isso. Acho um absurdo. Concordo. Acho um absurdo, inclusive, a justiça se meter nessa história. Concordo. Sabe? Porque na minha casa mando eu, cara. Os meus filhos mando eu. Que história é essa? Agora os caras vão querer legislar dentro da minha casa? Até isso, né? Não. É que os conceitos de isso? ensino Vão à cuidar distância, deles, não cuidam dos filhos, acho que a gente não quer cuidar eles também. querem utilizar isso, se pautando pelos conceitos de ensino à distância, mas ensino à distância voltado a cursos técnicos ou cursos superiores encontram já pessoas maduras, adultas, cientes da sua responsabilidade. É diferente de uma criança que precisa orientação do professor, do mestre, né? É uma questão de... Não, tem gente que não gosta de criança, tem gente que gosta. Eu gosto, com fritas, sabe? Parou, Gustavo Vitorino? Ai. Não, mas aí tem gente que gosta do filho dos outros. Porque aí tu brinca, vai ali e tal, depois vai embora. Mas a bronca fica pra família. Entrega. Ou seja, não há nada como melhor do que ser tio. Exatamente. Ser tio é uma Tem dádiva. gente que não gosta de ser tiozinho, tem mulher que não gosta de ser tiazinha, mas é melhor. Agora, mudando completamente de assunto, indo para a política, e um fato que aconteceu e repercutiu muito no dia de hoje, é que ontem o governador do Piauí, o Wellington Dias, passou a ser um dos mais citados no Twitter e as pessoas ficaram assim curiosas o porquê que ele estava sendo tão citado. Acontece que uma influenciadora, que é como a gente chama essas pessoas que têm influências no meio digital, né, que escrevem coisas e que as pessoas acreditam e tal, ela disse que foi procurada por uma agência a mando do PT, do Partido dos Trabalhadores, para que procurasse determinados influenciadores digitais para eles falarem não diretamente do Partido dos Trabalhadores, mas falarem sobre causas progressistas ou causas que são do agrado do Partido dos Trabalhadores e, entre isso, falasse também em alguns personagens como a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, e também chegou no nome do Wellington Dias. Foi quando essa influenciadora disse não, aí já é demais, e aí resolveu contar que isso estava acontecendo. E realmente muitos influenciadores, eles estavam no mesmo dia, porque tinha a pauta do dia. Bom, hoje vamos falar sobre aborto. Eu estou inventando agora, isso não é certo. Vamos falar sobre a Gleisi, isso aconteceu. Vamos falar sobre o Wellington. Então, assim, mensagens positivas. Então, realmente, isso veio à tona, porque isso, além de imoral, é ilegal, não pode acontecer. E engorda. E não dá muito dinheiro, né? Porque parece que era 1.500, não era assim o... 1.500 pila não dá, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, não pode acontecer, Marta e Não Marcelo. pode acontecer. Mas como controlar? Mas como controlar? E o que mais me espanta, me deixa muito triste, é quando eu vejo uma rede de televisão poderosa, a mais poderosa rede de televisão desse país, que há bem pouco tempo atrás tecia loas à Venezuela, ao presidente Maduro, hoje assistindo o jornal. A locutora disse assim: o ditador venezuelano mudaram, Vitorino, mudaram. Agora, a Vênus Platinada, que todo mundo sabe quem é, diz assim: eu vi e ouvi, né? O ditador venezuelano. Para com isso, antes ele era um herói, agora é um ditador, inflação de 1 milhão %. Será que as pessoas acham que os outros esquecem? Está muito vivo aqui. Sobre esse assunto de redes sociais, as pessoas ficam na dúvida, mas eu posso, por exemplo, postar alguma coisa nas redes sociais? As pessoas podem escrever, né, se ninguém estiver pagando para elas, mas elas não podem impulsionar esse conteúdo. O que seria impulsionar? Seria pagar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.
Então, isso não pode, né, pela lei. Sim, a imoralidade está no fato de receber para fazer determinada... É como vender a opinião política. Isso é uma coisa muito séria. É como comprar o comunicador. Exatamente. Chega assim, o camarada tem um programa de rádio de grande audiência, etc. Lá em São Paulo, chega lá, vou te dar 1 milhão para te falar sobre... eu sou boa gente. Porque hoje esse comunicador, os influenciadores também são comunicadores e comunicadores em potencial então, ultimamente. Exatamente. Então, se for dar alguma opinião e essa opinião for paga, não partir da pessoa, porque a pessoa, se quiser, pode ir lá e falar que fulaninho, ciclaninho gosta, não gosta, desgosta. Agora, no momento que recebeu para isso, aí o negócio fica muito diferente. A sua opinião. Essa lei eleitoral, eles conseguem aperfeiçoar a porcaria. Eles fazem uma coisa ruim e vão piorando de ano a ano. Agora eles liberaram a internet, olha que zona que virou a internet. Total. A internet virou uma zona, não tem controle nenhum, virou uma esculhambação. E a gente aqui, sob a égide eleitoral, fiscalizado, certamente deve ter agora fiscal de partido assistindo a gente, ver se vai falar de A, B ou C, sobre A ou C. Ou seja, sabe, eles conseguem piorar o que já é ruim. A lei é mal feita, feita por pessoas totalmente comprometidas com a desinformação ou a falta dela, sabe? E a gente fica sujeito aqui a uma lei eleitoral, restritos sobre abordar certos assuntos. Tem temas que a gente quer abordar que não pode abordar, porque tem o candidato tal, não sei o que, a mãe do deputado tal, o pai do deputado tal, o diabo do caralho, sabe? E a internet vira uma verdadeira esculhambação. A Carla falou agora, a Alice falou, não pode impulsionar, a Carla falou, pagar. Claro que estão pagando. Tem dono de bloco que está ganhando muito dinheiro aí para falar bobagem, botar bobagem. Agora, como é que a gente vai provar isso? Quem é que a gente não sabe que tem gente que tinha uma posição, de repente, virou uma outra posição? Quem é que não sabe que esses caras estão ganhando grana? E a gente, que tem um espaço aqui, um veículo, numa concessão pública, regulamentado, não pode dar opinião. Quer dizer, a lei eleitoral brasileira conseguiram piorar, repito, o que era uma porcaria. E a culpa não é da Justiça Eleitoral, não, porque a Justiça Eleitoral não faz lei, ela só fiscaliza a aplicação dessa droga. Dona Magda, quero nesta linha, já que estamos nesta linha, uma matéria que inquietava há algum tempo o mundo jurídico e a todos os brasileiros, era a questão da prisão em segunda instância. Lembra, hoje o ex-presidente Lula está preso exatamente baseado nessa jurisprudência do STF. E havia 3 ou 4 assuntos tramitando no STF e uma pressão muito grande dos movimentos, tanto do Partido dos Trabalhadores como de movimentos sociais, pressionando para que fosse colocado esses casos, essas ADI, em julgamento, porque poderiam alterar a jurisprudência da prisão em segunda instância e, com isso, então, ser uma soltura indireta daqueles que estivessem presos, entre eles o ex-presidente. E a ministra Carmen Lúcia, que se despede agora dia 17 de setembro, sentindo-se pressionada, deu orientação aos seus interlocutores que fossem a público e definissem de uma vez. Ela disse que a pauta está definida e ela não vai alterar, que altere o próximo presidente. Bem, o que aconteceu? Saíram todos correndo atrás do próximo presidente, então, para que ele definisse, então, se haveria a possibilidade de troca de pauta. E ele também, que é o ministro Dias Toffoli, já disse que a pauta do STF está pronta até 31/12 e que não deverá ter alteração, e esta matéria, então, não será levada a julgamento. Portanto, a matéria não será alterada, vigora a prisão em segunda instância no Brasil. Nossa, mãe do céu. Olha, uma notícia boa. Hoje foi assinado o contrato com a Xangai Electric e o estado do Rio Grande do Sul. Algo que vinha sendo tratado há muito tempo e com muito cuidado pela frente parlamentar da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Frederico Antunes. E hoje, finalmente, assinaram os contratos e só a geração de empregos já é uma excelente notícia. São 10 mil empregos. Né? Então, e eu sei que porque eu me lembrei disso agora, porque eu me lembrei que a gente só vê coisa ruim, né? Vamos olhar as coisas boas também. A gente aqui só trouxe coisa ruim para falar, né? Logo nós vamos receber a conta de luz em chinês. Em chinês. Como a gente não vai entender, a gente não vai pagar. Vamos pagar. Boa ideia. A gente não entende, não vai pagar.
É uma boa ideia, concordo. Mas vamos ter mais energia, né? Nós vamos sair desse caos que estava acontecendo. O que me deixa preocupado... Pois não. Eu sou favorável à privatização, mas o mecanismo de internacionalização precisa um monitoramento mais constante e mais severo. Porque sabe o que pode acontecer, Marco? Não estou dizendo que isso vai acontecer no setor elétrico, mas vamos pegar um setor qualquer aí, sem citar, sem especificar, para não ferir suscetibilidades. O sujeito vem e compra um segmento da área pública. E depois o que ele faz? Na hora dos reajustes, ele dá um troquinho em Brasília e vem aqueles aumentos assim de plano de saúde, né? Aqueles aumentos muito acima da inflação. Então, isso é preciso tomar um certo cuidado, porque historicamente o Brasil não monitora controle de preços. O Brasil não monitora grandes corporações, sejam elas privadas ou públicas. E isso certamente se torna no bolso do consumidor. Olha, eu tenho uma certa preocupação, porque aumenta a inadimplência. Pois é, mas a minha preocupação é que pior do que está não vai ficar, Gustavo Vitorino. Tu já prestou atenção no quanto tu está pagando de luz? Sempre é possível piorar. Não, tu sabe quanto, tu já viu quanto tu está gastando de luz? Botaram a bandeira vermelha com mais não sei o quê, com mais... Bom, falando em triplicar, triplicaram também as sugestões e as vantagens de você comprar na ótica da minha confiança, que eu já chamei vocês para parceria. Estou falando daquela que tem armações lindas, como essa que eu estou usando, lentes de primeiríssima qualidade, tem preços justos. A Center Ótica, obviamente, né? Que fica dentro do complexo do Hospitalar Mãe de Deus Center, mas o da Carlos Gomes. Não confunde com o do outro bairro, é só ali no da Carlos Gomes, com estacionamento à vontade para você estacionar, se quiser, ou ir de Uber, enfim. E aquela promoção, aquele presente na compra de um conjunto de lentes Varilux, você ganha outro, ou seja, lentes Varilux em dobro, como se isso não fosse suficiente, que está estendida para o mês de setembro. Agora, a Center Ótica está dando um presente especificamente para as pessoas que são aposentadas. Que agora as pessoas têm dificuldade, agora vão pagar uma parcela do 13º. Então você aproveita e vai lá fazer o seu óculos, porque você tem 20% de desconto na compra das armações do seu óculos. E ainda faz, como eu digo, jack, esquartejado, paga a prazo. Então aproveita essa oportunidade. E a pessoa não mostrou nenhum óculos que está aqui, porque a pessoa ficou falando e não fez o trabalho direito. Eu tinha que mostrar óculos. Olha aqui, eu não mostrei nada, Chicão. Tu podia ter me ajudado aqui. Tu podia ficar de meu assessor de palco. Não, o Lau está fazendo óculos, a máscara para mim agora. Que máscara? No verão vai ser igual esse que eu estou usando. Óculos máscara, estilo Exterminador do Futuro. Ai, que medo. Porque a mulher exige atitude, exige precisão máxima. Muito. Não, precisão não. Confiança. Máxima. Center Ótica. Então o homem vai ser o macho alfa, sabe? E o que isso tem a ver com óculos? Tá bem. Então, assim, não deixe escapar mais esta oportunidade. Prorrogada a promoção das lentes Varilux, paga um par, ganha o outro. O aposentado tem desconto de 20% na compra da sua armação e ainda por cima pode fazer parcelado. Center Ótica, no Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center. Não é o da Carlos Gomes. Esquece o outro. Dona Magda, Você tem também óculos para pessoas comportadas, educadas. Pessoas mimimi, nada a ver, tem também. Tem. Tá cheio. Mas não é o teu caso. Tem para criança, tem para criança, tem para homem, tem para mulher. Tem para homem casado, tem para homem solteiro, tudo. Tem para você também. Atende todos os modelos. Mas Dona Magda, eu queria dar um drops de futebol importante. Esse final de semana já definiu a linha do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai para frente. O Flamengo é candidato, o Grêmio ficou. Vai ter que pensar em Libertadores do Grêmio, e o Grêmio amanhã tem um jogo difícil com o Estudiantes de La Plata. Agora eu vou arriscar uma coisa que aconteceu na Inglaterra, o Russo deve saber, há 2 anos atrás. O Leicester chegou a 15 rodadas do final do campeonato, para passar os times de Manchester, ele ganhou todas. Aqui não ganhava, ele empatava, não tomava gol. É o que está acontecendo com o Palmeiras. Desde que o Filipão chegou lá, há 6 jogos o Palmeiras não toma um gol e não perde. Então o Palmeiras vai atropelando. Se ele ganhar tudo, ele pode ganhar o Campeonato Brasileiro. E amanhã, Estudiantes de La Plata vai ser um
parto para o Grêmio. Esse time é muito complicado. Na Argentina, os próprios argentinos não gostam de jogar contra ele. Porque é uma gurizada que só corre. O Grêmio, corre, né? E o Grêmio é um time mais de velhinho e cruza muito para a área, sabe? O senhor que é o do... Até a pé nós iremos. Quero anunciar que até a pé nós iremos e iremos. Mais fácil o horário, acho que teremos que ir de moto mesmo para chegar no horário. Eu já lhe aviso que no jantar do Grêmio eu vou de carona com o senhor daqui. Muito justo. Não eu vou sei comprar minhas coisas. Não sei se o capacete lhe ficará bem. Não, eu não vou tu vai vir de carro, não louco, nem nada. Não quer botar a Dona Magda na moto? Isso. Eu sei que a Dona Magda era candidata. Quem é o autor do hino do Grêmio? É o Lupicínio. Aniversário de morte dele hoje. Hoje que... Aniversário de morte. Qual é que tu gostou? Nossa homenagem ao Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues. Acho que eu só quero repercutir o que vamos voltar ao disseste, futebol. porque amanhã temos um jogo importantíssimo. Dificílimo. O Estudiantes, que é uma meninada, um time que está encorpando, fez uma vitória brilhante contra o Boca Juniors. Líder. 2-0. 2-0, vitória insofismável. E a última partida já não venceu, mas aí não estava jogando com o seu time titular, estava se poupando a exemplo do Grêmio. O regulamento, Dona Magda, diz que 1-0 serve para o Grêmio. Mas o regulamento... Mas não pode o Estudiante fazer um gol. Esse é o problema. No momento que ele fazer 3 gol, daí. tem que fazer 3 para não ir para os pênaltis. Então é um jogo tenso. Tu poderás estar ganhando de 2-0 e no último minuto tomares um gol, então vai para os pênaltis. Então é um jogo atípico para cardíaco mesmo, para a gente sofrer. Credo. É jogo tu vai lá, né? Mas eu estarei lá. E não vai levar a Dona Magda nos camarotes? Eu não quero ir no jogo, não quero ir no futebol. Porque eu não quero. Você vai aonde amanhã, então? Opa! Eu quero dizer que eu vou assistir o jogo do Grêmio amanhã muito zen. Zen problemas, zen preocupação. Porque ontem eu fiz participei de um grupo de reiki. Então eu tô assim, aprendi coisinhas para não me incomodar com ninguém. Você vai estar com o Noé amanhã? Não vou estar. Não é da sua conta? Não é da sua conta. Agora, Dona Magda? Não, eu vou. Não, eu estive. A senhora aprendeu coisinhas ou fez coisinhas? Não, aprendi e fiz, porque eu sou uma pessoa prendada, né? Não. Mas assim, mais ou menos, que eu tenho que colar. Tem umas coisas assim, se a energia não me pertence, pai, atira de volta para aquele olho grande, entendeu? Tu não sabe que tem gente que bota olho em cima da gente. Muito olho. Então agora eu já... Assim, é uma coisa que agora eu sei. Quando eu gosto, eu fico pra mim. Quando eu não gosto, eu jogo de volta. Sabia da picaretagem aprendi agora na televisão com o Everton, no Brasil? com a Deise e com a Cris, que estão inclusive me assistindo. A grande picaretagem, por exemplo, a Dona Magda vai pra casa. Ela comprou net, por exemplo. Sim. E ela vai querer ver o jogo do Grêmio, eles não transmitem. Jura? Não, porque aí tu tem que comprar a net e o Premier ainda. Isso é uma picaretagem. Então, pra que comprar? Dona Magda, o que não foi picaretagem foi o show que a dupla Ruxa e Vitorino fizeram no sábado. Eu agradeço que vocês me convidaram. Mas não era um ambiente público, não era uma festa pública, Dona Magda. Era Mas um que... aniversário. Mas festa o quê? Não, então só os convidados. Só os convidados aniversariantes. Não era um bar público, um lugar público. Era uma festa fechada. Tem outra forma esse da dona Tatiane Jung. Não é aniversário. Quero cumprimentar. Quem que estava de aniversário? Da Tatiane Jung. Quero primeiro cumprimentá-la pelo aniversário. Dizer que foi uma festa extraordinária a todos, a forma que o casal nos recebeu lá também. E abrilhantados pelo show do Dr. Gustavo Vitorino, que fez seu número com o copo e fez outras elucubrações musicais lá que encantaram a todos. E um agradecimento. Se divertiu. Número com copo? Ele se divertiu. É um número. Eu vou postar, mas com autorização dele. A única coisa dele. Que eu conheço. Ele faz um número, Dona Magda, que eu me obrigo a narrá-lo. Eu modestamente faço a base e ele é o nosso solista, né? Pois é. Mas ele faz um solo com o copo. Ele pega a sua guitarra mágica. Milagre, seria fazer ele coloca a sua guitarra no sentido horizontal, pega um copo vazio, evidentemente não pode ser um copo. Porque ele bebeu antes. Então, com certeza. Bebeu com e aí ele toca, ele faz os acordes enquanto eu faço a base, ele faz o solo com esse copo. Esse número, ainda vou postar, devo no Facebook, assim que ele autorizar. É que os direitos autorais dele é que é caro. Olha os aqui, meus são baratos. Só para avisar os guitarristas, para que vocês não fiquem achando que é malabarismo, não. É guitarra slide, guitarra de mesa slide que eu uso um copo. Bom, olha a modéstia do meu o Magno César, que diz o seguinte: moto não combina com a palavra insofismável. Me falando. Não, porque te lembra que ele falou de sofismável? Isso. E aí o Magno César disse que sofisma é uma mentira que parece verdade. E falando em festa, é que sábado foi o encerramento do Festival de Cinema de Gramado. Verdade. E entre os destaques, né, do longa brasileiro foi Ferrugem, do diretor Ali Muritiba.
Eles ganharam o melhor filme, ganharam o melhor desenho de som, melhor roteiro. É um filme que aborda o cyberbullying, que é o bullying na internet, o bullying nas redes sociais. E esse filme estreia nos cinemas agora, quinta-feira. E o Benzinho, que foi aquele filme que a gente falou, que aborda também a síndrome do ninho vazio, que é aquela tristeza que acomete os pais quando os filhos saem de casa, que também está nos cinemas. Eles foram os que mais ganharam quiquitos. Eles ganharam 4. De melhor atriz, a Carine Telles levou. A Adriana Esteves recebeu de melhor atriz coadjuvante. Eles receberam também o prêmio da crítica e também receberam o prêmio de melhor filme do júri popular. Ah, que legal. Agora eu vou fazer uma crítica, dona Maria, do Festival de Cinema de Gramado. Não saiu nada na internet, nada na televisão, nada. Quem ganhou? Quem é os atores? Só saiu as festas. Green Valley, Red Carpet, Carpevita, só as festas eletrônicas. Pensei que estava lá, Ruxa. É porque a gente noticiou aqui, não precisa mais ninguém. Não precisa mais ninguém. Porque de maior audiência, passou por aqui, todo mundo sabe. Tá aí, Gramado. Não sou eu que estou dizendo, são os telespectadores. Que ninguém invisível no festival. WhatsApp. Feito. Alice destravou. Agora quero ver é segurar. Tá pegando os macetes dos ganchos, entrando pelos atalhos, diz o Luiz Eduardo, da Zona Norte. Mário deve ter um amor pelo Vitorino. Tudo ele fala do Vitorino. Boa noite. Mas eu não poderia deixar esse elogio de lado ao senhor Ruschel. Como ele está lindo hoje. O que é esse bom gosto no vestir? Vale lembrar que ultimamente esta bancada nos presenteia com lindos looks. Abraços, Nete Saldanha. Na Nete. Obrigado. Uau, as 3 meninas de Black, que lindas. Beijo, Suzana. Boa noite aos senhores. Gostaria de dizer que a blusa da Carla tá um arraso. Olha, só elogio. Olá, bancada linda, vocês todos são os amores, o Marne é um fofo, homem de grande sabedoria e mais ainda porque ele é colorado. Gostaria de saber fofinho. A cor do cabelo da Magda tá lindo e bem natural. Não percam um só dia, beijos a todos. Meu nome é Veleda, de Porto Alegre. Veleda, eu só posso te dizer que eu uso tinta Keune, tá? E agora qual é a cor da tinta, o número? A Terezinha, lá do Bordeaux, 3386-2115, 3386-2115, que é quem pinta o meu cabelo, ela pode te dizer, mas eu uso só a tinta Keune, eu não uso mais outro tipo. Já é um caminho. Um beijinho pra Suzana, então, que eu não disse o nome. Beijinho, Suzana, Nete. Enfim, e a Veleda. Muito bem. Fala, Roberta. Então, no dia 24 de setembro próximo, a comunidade judaica do Rio Grande do Sul está se 24 ou 4? No dia 4, perdão, de setembro, na casa NTX, vai acontecer o Mega Halabake, que é um encontro da comunidade judaica que é preparatório ao Ano Novo Judaico. Então, as pessoas andaram me procurando para pedir maiores informações. Nós estamos aí mostrando. Se quem deseja buscar convites, o WhatsApp é o 98 11 93 727 com a Mimi. Ô, Mimi, eu quero te fazer uma pergunta. Tu vai nos convidar para ir na tua casa fazer o jantar do Ano Novo? Na verdade, o Ano Novo vai ser no dia 9, Sim. no final de semana. Sim, eu sei. Eu estou reunindo familiares, enfim. Vai ser um grande evento, mas certamente todos da bancada eu quero ir, eu adoro o Ano Novo. Ai, que bom. Eu adoro. Então, olha, eu vou participar de um evento que o Rabino Mendel vai fazer uma oração às 19 horas, enfim, no domingo, e depois nós vamos brindar. Então, certamente... Eu vou junto, porque eu quero muito. Fico feliz. Eu gosto das comidas, tudo, eu adoro. Ai, que bom. Tudo. Adoro. Que bom. E as festas sempre são bem animadas. Isso, ficamos muito gratos com a presença de todos, de coração. E a comida boa. Viu, Mimi? O Assis Pereira diz aqui, por que eu não mencionei o Internacional no segundo lugar do Campeonato Brasileiro? Tudo bem, o Internacional não é cavalo paraguaio, não. O Internacional tem segundo lugar do Campeonato Brasileiro, mas não vai ganhar o campeonato. Porque o Internacional não tem elenco para ganhar, é difícil. É que nem a Croácia, não é ganhar a Copa do Mundo. O Internacional vai batalhar para ficar entre os 4 que vão direto para a Libertadores. E o Grêmio está fora. Não, o Grêmio pode ficar entre os 6, ou pode ganhar a Libertadores. Agora o título não leva. Ficou muito para trás. Hoje é dia do corretor de imóveis. Quero mandar um abraço a todos os corretores de imóveis.
especialmente aos meus amigos Nilo e o Jorge Butch. Ah, queridos. São grandes amigos lá do Lindói, que sempre compraram e venderam meus apartamentos. Quando eu me aperto, eu falo com eles. Não, é milionário, hein? Milionário. Eu me aperto, eu vendo um relógio ali. Ele se aperta, vende um apartamento. Por 200, tu pega uma réplica. Deixa ele ali, ele tá lindo hoje. Hoje, pela primeira vez, ele combinou. Tudo combina. Esse casaco dele horrível com uma camisa bonita. Aquela mão ali. Hoje tu tá bem, querido. Tá ótimo. Lindíssima. Abraço a esses dois amigos. Feliz dia do corretor, a todos os corretores de imóveis que lutam com tanta dificuldade. E manda um abraço também pro momento de Jefferson, crise. que é um amigo nosso aqui da rádio também, o Jefferson. Mas ele é corretor? É o corretor das celebridades. Ele é meu corretor. Porque no mundo existem duas coisas no mundo. A beleza, eu, e a celebridade, eu, e o dinheiro, ele. Pois eu quero Mas mandar... vale mais a beleza e a Presta celebridade. atenção. Eu quero mandar um abraço, congratulações, beijos, se pudesse teria mandado presentes para todos aqueles corretores coitados que ligam para mim toda semana, todo mês, todo dia, tentando com o negócio melhor da minha vida para aplicar. Não tenho dinheiro, desculpa, mas feliz dia do corretor. Ligam para mim 30 vezes. Todo dia. É dia do psicólogo. Mas responde assim, ó, vende fiado? Dia do psicólogo. Tu és psicóloga? Parabéns, Obrigada. então, para nossa integrante. Minha filha também é psicóloga. Mostrou uma foto minha do meu ensaio dupla, Magda mais uma vez. Mas eu já conheço, Chicão, eu fui na tua exposição. Não, mas ela não viu foto minha nua. Não, mas não. aí não ia ser exposição, ia ser interditado. Você quer meu amigo, hein? O Ministério Público entrar no Ô, Chicão, eu fui na Expo Inter, hoje lembrei de ti. Eu sei. Eu me lembro de ti no ano passado, nessa mesma data, tu disse que as minhas fotos teriam que sair na revista Globo Rural. É verdade, tu disse. E eu levei guardou mágoa. Inclusive a namorada que eu tinha na época me explodiu. Eu fiquei a pé por causa disso. E agora tu tá temático, porque agora tua namorada é a mulher cavalo. A mulher cavalo, exatamente. Agora eu tô Freio de ouro. corpo riscado. Tá dentro? Tá dentro. Freio de ouro. Dona Magda, eu quero fazer uma homenagem a um dos maiores filósofos do século XVIII e do século XIX, o senhor Georg Hegel. O criador da filosofia hegeliana. O quê? Hegeliana. Como é que é essa filosofia? Dona Magda, a senhora tem que garantir que o Marlon tenha silêncio para falar, ela abre direito lá. É demais. Eu quero dizer para vocês que esse cidadão nasceu em Stuttgart, na Alemanha, numa época em que a Alemanha tinha 300 territórios independentes, 51 ducados e era uma miscelânea, onde o despotismo funcionava, em que os valores humanos e os valores pessoais não existiam. E logo após, já na sua juventude, emerge a França com a sua Revolução Francesa em 1789. Hegel foi o primeiro a falar no humanismo, nos valores pessoais, foi o primeiro a falar na identidade, no abstrato, na espiritualidade, em outras palavras, naquela oportunidade. Por isso que ele é venerado em todos os países da Europa pelo seu senso e por ter gritado contra o despotismo que havia naquela coisa que se chamava Alemanha naquela oportunidade. Porque não existia um país, existia um monte de territórios, de duques e reinos e tal que compunham os alemães, inclusive a Áustria fazia parte naquela oportunidade. Então eu quero fazer essa minha homenagem àqueles que conhecem filosofia, conhecem Kant, conhecem Schopenhauer, conhecem Nietzsche, né? Conhecem todos os grandes valores da filosofia da Alemanha daquela época e que muitos sentem saudade porque os princípios são os mesmos. Hegel. Tem que fazer um exemplo, uma homenagem à Magda Beatriz. Hoje de manhã, atendendo um convite de um amigo meu, foi meu patrão quando eu comecei na televisão, Claro Gilberto, da Bandeirantes. Meu querido, meu amigo. Da RDC TV agora. Ele disse, manda um beijão na Magda e diz assim, Chicão, Magda, mulher que não envelhece, ela tem pílulas da juventude. Eu quero saber como é que é essa história aí. Eu não tenho nada, eu já disse, eu tenho uma boa genética. Porque eu sou morena, a pessoa morena sempre tem uma vantagem sobre a pessoa muito clara. Eu me cuido muito, desde menina eu sempre fui muito vaidosa. E é gostosa. Mas olha só, ela é a âncora, ela manda aqui no programa. Tá, mas só porque eu sou âncora, eu não tenho, ele tem que me enxergar como Mas ele homem. pode dizer que você é maravilhosa, mas gostosa. Eu achei o linguajar ninguém me chama de gostosa. Não tô acostumado com esse linguajar aí, não. Esse linguajar
Ninguém me Se alguém dissesse que a dona Magda é uma mulher de predicados, aí ficaria mais ao Por ser uma mulher de predicados, e talvez eu tenha ficado mais gostosa, porque eu deito no colchão da Sleep Shop. Não tem convite pra ele. Olha aqui, ó, vamos falar sério. Eu falei da Sleep Shop porque realmente lá sempre tem novidade. Eu tô toda hora falando com o Rogério e com a Denise. O Rogério é meu amigo pessoal, viaja com a filha dele, volta, a gente conversa, enfim. Eu quero dizer que chegou outro estoque da cama articulada King Coil. Lembra aquela que é articulada, maravilhosa, que você pode escolher várias funções, que você controla toda a cama com um controle remoto, sem fio. São dois colchões isolados. Se você gosta do colchão mais macio e o seu parceiro gosta do colchão mais durinho. E o que é bom dessa cama, que eu digo que é uma cama que vem com bula junto, com remédio. Sabe aquela indisposição que a cama te dá de dor nas costas? Eu não sei o que acontece com o meu telefone, que ele fala, ele grita. Ele é um telefone. E aí você tem as mais... Quer ficar com os pés mais levantados, aquela famosa... Eu não sei você antes, mas eu me deitava de cabeça ao contrário na minha cama e levantava as pernas para desinchar. Agora não precisa mais disso. Essa cama faz todas essas funções. Gravidade zero, relaxamento total, posição longe, pés para cima, para baixo, posição flat e, obviamente, o colchão maravilhoso de látex. E o que é melhor que tudo, ela ainda tem funções de massagem, acredite. E se você quiser, até pode dormir nela, dá para dormir. Com tudo isso que ela faz, você pode dormir. Mas aproveite. O estoque está renovado, os preços e as condições da Sleep Shop sempre são maravilhosas. Compre a sua também, lembrando que é a cama da Magda Beatriz, que me faz mais feliz e pode fazer você mais feliz também. Regula a densidade? Tudo. Não, a densidade do colchão... O Gustavo já está pensando... Eu não entendi. Não é para esse fim, Gustavo. Não é para esse fim. Que eu não entendi. É a densidade do colchão. A densidade do colchão. Isso fica mais macio. Não. Você tem duas opções. Aquele que é um pouco mais macio e um pouco mais durinho. Tu pode escolher o teu e a tua parceira escolher o outro, porque as camas são individuais. Ah, que legal. Tu queria levar para outra história, conversa, mas não tu gosta mais durinho, Marco? Como é que tu gosta? Né, Marco? Eu prefiro, porque é por causa da minha coluna, Marco. Eu prefiro por causa da minha coluna. Saudades que eu tenho. Muito bem. Marco Barcelos. Teve momentos de glória, né? Teve grandes momentos, né? E hoje ele tá batido. O Marco tá me saindo um velhinho transviado. Terceira divisão, rebaixamento. Tá sempre caindo. Atenção. Eu quero aproveitar. Quem não é mais... Ai, desculpa. Imagina. Quem não é mais líder, rapidinho, do governo Temer, a Romero Jucá, pediu para sair e avisou que tinha uma opinião diferente da opinião do presidente, dizendo que é a favor do fechamento da fronteira com relação aos venezuelanos. Diferentemente do presidente Michel. Lembrando que ele é senador por Roraima. Roraima. Mais do que isso, ele está com 25% nas pesquisas, empatado entre 3, e como sabemos são só 2 vagas, né? Ele me parece que está criando um fato novo. Ele fez um enfrentamento com o Temer, dizendo que ele foi contra, né, que manifestou isso há 2 anos atrás. Ele queria primeiro fechar as fronteiras, depois não deu, queria fazer um sistema de cotas, como ele disse que está se fazendo no mundo inteiro, já que há uma migração desenfreada de povos pelo mundo inteiro. Então ele é a favor da criação de cotas, mas como foi voto vencido e para não constranger o presidente, ele se retira da liderança do Senado. E ele concorda com o Randolph aqui, ele vai perder. Ele é esperto, né? Ele quer descolar do Temer às vésperas da eleição, e criar um factóide positivo dele, porque ele sabe que se ele não se eleger... E é tudo armado, roteiro, tem um roteiro. Ele vai para a primeira instância e aí o bicho vai pegar. Roberta, tu ia falar e a gente acabou. Eu ia falar, porque nós estávamos falando de enfim. Eu quero mandar um beijo. Eu não estava falando de enfim, eu estava falando de cama para dormir. Pois é, de cama para dormir. E aí a gente comentou que o horário tá cheio de crianças e aí eu lembrei da minha criança em casa, a Violeta, que hoje está me assistindo. Então um beijo, porque é muito raro ela me assistir. Um beijo para minha filhinha. Por que é raro? Porque ela dorme cedo.
cedo. Ela dorme às 7h30 da noite. Ó, coitadinha. E acorda que horas? Ela acorda às 6 da manhã. E a mãe Ó, dessa que criança? boa de cama que é essa Essa menina. criança acorda 15:07. Todas Nossa, as como ela manhãs. dorme. Ela dorme bastante, Que sim. bom. A criança precisa dormir mesmo. Ela tem o hábito. Então, um beijo, mas vai pra cama agora. Alice. Vai já dormir. Atrasado. E a orquestra Ouro Preto desembarca amanhã em Porto Alegre para apresentar o concerto The Beatles no Teatro São Pedro. Essa turnê já passou por diversas cidades e eles vão se apresentar. A proposta deles é um show diferente, com orquestra e uma banda de rock. É bem interessante. Então, quem tiver interesse, essa apresentação ela abrange todo o período de produção artística dos Beatles, desde os grandes sucessos até aquelas canções menos conhecidas pelo público e sempre com arranjos inéditos. Então vai ser nessa terça-feira, às 21 horas, no Teatro São Pedro. Ah, é uma oportunidade Imperdível, né? Músicas dos Pois Beatles é, com uma banda uma de banda, rock é. e uma orquestra Tá, sinfônica como imperdível base. mesmo. Quer dizer, para nós não vai rolar. Dona Magda, só para não ser derrubado pela pauta do STF na Pois sua não, primeira- pois não, Não pois é. quero ser derrubado. Não, e não Só quero que o sabe senhor eu se tô machuque. atento Não tanto quero que o senhor ao, se ao machuque. Tribunal Eleitoral como ao STF, nós estamos full time. Pois não, Nós pois estamos não. full Então time. vai full time. Na verdade, os advogados do Bolsonaro pediram para antecipar a data do seu julgamento, que seria em 4 de setembro, e eles fizeram esse pedido, então, ao relator, o ministro Marco Aurélio, que já aqueceu, pedindo para que seja julgado amanhã. É o primeiro dos processos que ele tem, aquele que ele teria acusado de racismo contra a população negra e indivíduos pertencentes a comunidades quilombolas. Então, esse julgamento deverá ser amanhã. Quem decide ainda é o ministro Alexandre, mas ele decide na hora, como presidente, se ele bota em julgamento ou não. Então, para que a gente não seja surpreendido com o resultado, nós estamos anunciando que há uma alteração de pauta para esse julgamento. Gustavo Vitorino, o pessoal da Frente Parlamentar Pró-Energia viu a gente falar aqui as dúvidas, né? E aí o Frederico mandou aqui para nós, ó. É uma vitória para o Rio Grande do Sul, imensa alegria anuncia a assinatura. É uma assinatura de contrato de sociedade de propósito específico entre a Eletrosul e a empresa chinesa Electric Shanghai. Vão construir 4 novas linhas de transmissão de energia elétrica aqui no nosso estado. É garantia de investimento de quase 4 bilhões e a geração de 10 mil empregos no estado. Essa é a maior obra de infraestrutura vista na última década. Enfim, mais energia, mais desenvolvimento. Isso é muito legal, eu concordo. O problema que nós temos é Brasília, né? Porque esses contratos, eles são vinculados aos reajustes estabelecidos pelo governo federal. Mais precisamente a ANEEL, via Ministério das Minas e Energia. E isso está fora da nossa alçada. E aí que começa o problema. Você chega lá, põe um troquinho na rapaziada, lá vem aquele reajuste muito acima da inflação. Mas, por outro lado, nesse momento é bom para o desenvolvimento do nosso estado. A energia cara é preferível, é melhor que nenhuma. Nenhuma, porque o nosso futuro era esse, né? É o caso do telefone. Eu lembro que na época, quando privatizaram o CRT e as telefonias celular, fizeram aquela onda. Pô, gente, hoje tem telefone celular. Eu e o Marne somos do tempo que a gente declarava telefone no imposto de renda. Era patrimônio. Você declarava no imposto de renda, isso. Uma linha, eu paguei $5.000 por uma linha em São Paulo, quando eu morava no Butantã. $5.000. Mas nessa época, ter telefone era sinônimo de luxo, né? Mas hoje em dia você... Não, ok. Hoje em dia esforço você a ter o Mas telefone. nada mais dolorido do que ter aquele celular que a gente tinha, que a gente pagava a ligação que recebia. Aquele era o mais dolorido. Ligavam pra gente e a gente pagava a ligação. Ó, o Mãozinha me lembrou. Olha o que ele lembrou, que ele tinha que pagar. A gente não atende. Número desconhecido. Ó, eu quero só... Eu reclamava, mas atendido, viu? Eles não atendiam. Eu não atendo. Eu tinha um Rapidamente PT falar. 550, aqueles que pesavam. Eu também, 800, andava com a né? bateria na mão e outra. Isso. Bom, o senhor José Maria Marim está apavorado, está vendendo todos os seus bens. Então ele colocou no Jardim América, na região dos Jardins de São Paulo, ali na rua Padre João Manuel com a Alameda Franca. A Alameda Franca é um dos lugares mais nobres de São Paulo. Eu estive, inclusive, nesse apartamento dele. Estive lá embaixo, que ele não convidou, porque ele é soberba, arrogância desse cidadão. Bom, o apartamento vale 20 milhões, ele está vendendo por 8.
Está vendendo por 8, deve ter fila de gente para comprar, porque em São Paulo os valores são totalmente diferenciados. Se fala em 10 milhões aqui e se fala em 10 milhões em São Paulo. Quer dizer, é dinheiro em qualquer lugar, mas lá é bem mais fácil encontrar alguém com esses 10 milhões disponíveis que aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, essa é a verdade, porque a locomotiva do Brasil é São Paulo. E a cidade de São Paulo, por favor, só a cidade de São Paulo tem mais dinheiro que todo o estado do Rio Grande do Sul. Carla, tá quietinha também. Todo mundo fala, a Carla coisa não consegue. Não, eu falei bastante até. Achei que falei bastante. Tenho mais um assunto para trazer para a bancada. Não sei se isso foi tratado na sexta-feira ou não, mas o governo alemão assinou um projeto de lei que ainda precisa passar pelo parlamento, não passou ainda, para que se tenha na certidão de nascimento da criança o terceiro gênero. Falaram sobre isso? Sim. Não falamos. Nós não falamos aqui, então tá, para que se tenha na certidão de nascimento o terceiro gênero. Poucas pessoas sabem, mas 1,7% dos bebês nascem sem ser o cromossomo XX ou XY exatamente dessa forma. Eles podem ter algumas alterações e é nesses casos que o governo pensa em ter esse terceiro, né, que eles colocam como inter ou diverso. Por quê? Porque essas crianças, elas não são nem feminino, nem masculino. Então, elas pertencerão a um terceiro gênero, é claro. Não é uma questão de opção sexual, não é isso. Não, nasce assim. É uma, vamos colocar assim, uma disfunção de que não nasce nem no gênero feminino, nem no masculino. Então, é um terceiro gênero sendo proposto para a Alemanha. Interessante. É bem interessante. Sem dúvida alguma. Alice? Os ingressos. Tu sempre ri, Alice. Tu tá sempre com um sorriso lindo. Tu não fica brava, não fica triste, não fica séria? Às vezes, Olha só, ela tá sempre assim, sempre de bom humor. Vai lá, então. Mas os ingressos pro Natal Luz de Gramado já estão à venda. Dona Magda tá Quem tiver interesse, vão ser 220 mil entradas que vão estar disponíveis para venda. É o maior evento natalino do Brasil. São diversos eventos que são pagos, mas também tem muitos espetáculos que são com entrada franca, com destaque para aquele show que é o nome do show é Show de Acendimento das Luzes, que ocorre ali no centro de Gramado. É muito lindo, ocorre todas as noites. E esse evento, ele vai ocorrer de 25 de outubro a 13 de janeiro. Mas os ingressos já estão à venda porque tem muita procura de pessoas, né, de todo o Brasil que vêm especialmente para o Natal Luz. osul.com.br é o nosso endereço eletrônico, que você fica sempre bem informado, que a gente conversa aqui com mais detalhes e tantas outras notícias das 24 horas que a gente tem do dia, nacionais, internacionais, locais. Você tem tudo na sua casa ou onde você quiser, que você tem que só baixar o aplicativo, né? Baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência e você tem a informação de todas as maneiras. Como, por exemplo, Vaticano muda a declaração do Papa sobre ajuda psiquiátrica quando a criança der um sinal de ser gay. O Vaticano retirou nesta segunda-feira esta referência à psiquiatria na declaração dada no domingo pelo Papa Francisco. Ele foi questionado sobre a homossexualidade e um porta-voz disse que o sumo pontífice não quis abordar o tema como uma doença psiquiátrica. Aí depois no domingo, numa entrevista, enfim, aí o Papa argentino disse que os pais que observarem tendências homossexuais em seus filhos devem dialogar e dar espaço para que a criança possa se expressar. Dona Magda, eu tive a oportunidade de ouvir essa entrevista do Papa, não ouvi a primeira, então não posso comentar aquilo que não vi, ouvi a segunda. E vi uma entrevista no estilo do Papa, um homem extremamente piedoso, um homem sensível, um homem de vanguarda, que tem conseguido trazer uma linguagem para o mundo, né? Um Papa argentino, tem conseguido trazer para linguagem para o mundo uma linguagem muito popular, tem visto progresso dentro da Igreja Católica. E ele, quando abordou o tema, ele começou dizendo assim: primeiro temos que rezar muito.
né? Segundo, ele falou que as crianças têm que serem protegidas, têm que serem orientadas, mas ele não deu um cunho orientado no sentido em relação a mudar de desejos, e sim no sentido de ser amparado em relação aos seus anseios. E eu acho que hoje, eu me socorro da doutora Roberta aqui, na área da psicologia, que é exatamente isso. Quando tu mandas um menino ou uma menina que já começam a ter uma orientação sexual diferente da média, quando tu vais mandar tratá-lo, tu vai em busca de conforto para que ele mantenha suas convicções e siga a sua vida reforçado psicologicamente e não vivendo uma contradição. Então eu vi nessa linha e achei a manifestação muito boa do Papa e quero me solidarizar com a manifestação dele. Bom, você vai fazer um comentário? Não, é só para dizer que a busca, muitas vezes, por um psicólogo, por uma orientação, é muito mais no sentido de ter noções de como orientar essa criança e também os pais se preparar. Só por isso, não quer dizer que a pessoa tenha já um diagnóstico definido, entender né? diferenças e conseguir aceitar e entender, né? Porque eu fiquei sabendo dessa primeira manifestação do Papa e ele disse na primeira manifestação de que quanto mais cedo a criança se descobrisse, então os pais teriam que conversar muito, e ele ainda está incentivando o diálogo, que é muito importante entre pais e filhos, e também que essa criança ela poderia ainda buscar um psicólogo, psiquiatra, mas eu entendi num outro sentido, não no sentido de que o homossexualismo é uma doença, e sim no sentido de que essa criança talvez precise também conversar com um psicólogo, com alguém, um profissional, para ela se entender melhor. Magda, bilhete que está circulando na internet. Copiar e colar. Senhores pais, amanhã não vai ter aula porque tem jogo do Grêmio. Assinado, eu, gremista. É verdade esse bilhete. Parodiando o bilhete do menino. Falando em crianças, deixa eu só... Eu estou querendo falar horas isso aqui. Falando em crianças... Quem é mais velho deve lembrar do sequestro daqueles meninos do bairro Moinhos de Vento. Sim. Né? Os meninos da família Rios e outros amigos. Lilian, não. Não, nada a ver. Nada a ver, das crianças ali no bairro Moinhos de Vento. Alexandre... Riso e mais uns amigos, enfim. E na época, um policial prendeu o sequestrador, né? Que era uma pessoa também bastante conhecida. Eu, inclusive, conhecia ele. Ele se chamava Santino Ferreira da Silva. Ele foi o responsável pelo sequestro dos 6 meninos do bairro Moinhos de Vento. Pois este homem, este policial que encontrou, que foi quem achou o sequestrador, é um ex-sargento da Polícia Rodoviária Estadual, Vilmar Alves da Silva, ficou conhecido por essa razão, e ele morreu. Aos 78 anos, ele estava internado no hospital da Brigada Militar, e acabou que esse sequestro que teve aqui, até porque foi em 1977, ganhou uma dimensão internacional, né? E aí agora ele morreu e estão publicando aí que ele salvou os meninos. Porque o sequestrador estava com os meninos, né? Ele que salvou os meninos. Seguiram-se os anos e se fez reportagem que esses meninos sem nenhuma sequela, todos tiveram a sequência das suas vidas, né? Sim. Naturalmente. Essa é a notícia boa da notícia ruim. É verdade. Temos muitos recadinhos aqui, em especial para o Chicão. Oi, sou do interior, estive em Porto Alegre hoje e encontrei o Chicão. Na Avenida Ipiranga tava um gato. Adoro vocês, abraços a todos. Tá fazendo Meu nome é Dirce. Que é isso, E Chicão, tem mais um recadinho. Parte da Ipiranga que ele tava? Ela não disse. Quer me botar no pé que eu tô fazendo um trotoar na Ipiranga, né? E aqui tem mais um. Boa noite, Chicão, manda um beijo pra minha vizinha Ruth. Ela é apaixonada por você, não perde um dia o Atualidades. Márcia de Gravataí. Ruth, os argentinos quando saem com uma mulher dizem assim, vou dar um beijos. Esse é o beijo argentino. Dona Magda, pois não. Será que agora eu teria... Agora sim, por favor. Não, o Vitorino não deixa. Sobre o Papa. Um dos tratados que eu li do Dr. Sigmund Freud, sem dúvida alguma, o pai da psicanálise, ele falava da histeria. E me parece que determinados segmentos da imprensa mundial têm uma histeria em relação ao Papa. São histéricos, né? São histéricos. Normal, né? São qualquer coisa, se o Papa der um tropeção, o Papa... Olha aí. Opa, Chave confirmou. O Papa
Não, eles são capazes de histericamente dizer até que o Papa bebeu, né? Porque não é possível essa histeria que alguns, vou repetir, alguns determinados segmentos da imprensa mundial tem contra o Papa. Esse Papa foi a melhor coisa que apareceu na Igreja Católica nos últimos 50. João Paulo II, João Paulo II, sei lá, foi também um grande Papa, mas todos os outros Papas, o alemão Joseph Ratzinger, foi péssimo Papa, tanto é que ele pediu para sair porque não tinha mais condições. Não tinha como absorver isso aí. Eu quero agradecer aos livros que recebi do Bibo Nunes, Sucesso na Comunicação, Dicção, Oratória, Desinibição e Performance. Obrigado ao Bibo. Quando ele lançou esse livro, ele mandou convite para todos nós. Mas, obviamente, eu não o recebi horário... o convite. Não, tu nem te lembra quando foi, Não Mário. te lembra, Mário. Porque ele mandou para todos nós. Para todos nós. Eu falei aqui, E ele mostrei... sempre fala bem da Dona Magda, Agora eu não digo as coisas. Trabalhou com o Bibo na Educativa. Ele mandou o convite, eu mostrei aqui na TV, mas era um lançamento às 19 horas. A gente não podia. O problema nosso é o horário. E eu quero agradecer ao Bibo, um abraço para ele, é um grande comunicador de televisão, já assisti ele muitas vezes. Começou aqui conosco, Bibo, na Universal, naquela época. E o senhor Delfino Baldassi, que me mandou um livro chamado Sílvia, né, que é um livro policial, Silvino Baldassi, que eu vou tentar lê-lo. Né? Sílvia é nome de música, né, Mário? Sílvia. É, uma música muito bonita. Sílvia, aliás, aniversário Olha da que eu Silvinha conheço Telles. música, mas Sílvia? Mas olha só. Não, eu conheço música, mas Sílvia? Vamos então, Alice, se não tem Cantada música por Elvis Presley. Tu viu? Óbvio, Você óbvio. corrigiu. É uma belíssima canção, Sílvia. Inspira muito eu e o Vitorino na noite. Temos o recado do Fabiano Silva, de Viamão. Boa noite. Gostaria, se possível, da opinião do senhor Marne, do qual tenho profunda admiração sobre esta questão da educação das crianças em casa. Ele é uma pessoa muito culta, exemplo para todos e que viveu outras épocas e certamente zela pela educação dos seus netos. Grato. Não, eu já externei minha opinião aqui na outra vez que nós tivemos uma acalorada discussão. A educação tem que ser dada na aula com o professor, é fundamental. A Carla já abordou com um preciosismo absoluto. O professor é indispensável na educação. Mas, dona Magda, eu queria dar uma frase do Nietzsche. Depois e-mail do Nietzsche consegue Aí o deixar Vitorino isso. não aprovou isso aí. Ele tem razão. Mário Barcelos, eu tenho 6 livros na minha casa do Nietzsche. Eu Será descobri. que o Nietzsche é uma nova grife? Eu acho que eu peguei uma doença tua e andei comprando umas coisas do Nietzsche. novo. Não, é espirro, Nietzsche. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não ouviam a música. Que bonito. Magda é um exemplo pra nós. Dona Magda, Eu queria dar os aniversariantes, você já me cortou. Deixa ele. eu disse, Magda. Eu disse pra ele que depois não da pode Depois falar. a outra, depois a outra. Eu fui Acho que determinar. Pode dispensar a gente a parte final do programa, então. Não, tu quer sair mais cedo. Amanhã tem jogo do Grêmio. Amanhã eu tricolor, amanhã eu tricolor. Acho que tu deve ser mais Tá, cedo. Mário, também daí gato não, e vai, pois né? vamos lá então. Lyndon Baines Johnson. Eu não sou virei um estafeiro. Lyndon Baines Johnson, né, ex-presidente dos Estados Unidos, o homem que assume a presidência dos Estados Unidos dentro do Air Force One em 22 de novembro de 1963, no dia do assassinato, junto com a primeira-dama Jacqueline Kennedy. Ele coloca a mão sobre a Bíblia e jura a Constituição dos Estados Unidos. Assume a presidência os últimos dias e depois é eleito presidente e em função da guerra do Vietnã, porque ele não conseguiu debelar, ele não se candidata à reeleição. Um bom presidente, Bom, era um presidente que foi, que era o governador do Texas. Eu virei pra ti. O governador do Texas, foi o governador do Texas e foi determinante na eu sou vitória do fã de Kennedy. George Bush. Esse é o cara que eu queria para presidente do Brasil. George Walker Bush. Que era amigo pessoal do John McCain. pro Brasil. Isso aí. Também que porque é um nome O Ira Levin, escritor, dramaturgo e Portal, compositor americano. Silvinha Telles, quem não lembra da Silvinha? Quem gosta de música brasileira, a mãe da Claudinha Telles. Claudinha continua até hoje cantando, fazendo seus jingles lá no Rio de Janeiro, bem amiga pessoal. Silvinha Telles foi uma das maiores cantoras desse país, intimista, morreu ainda muito jovem. A Cesária Évora, outra grande cantora, era cabo-verdiana e levou aquelas pequenas ilhas lá para o mundo através das suas músicas e das suas canções. A Sandra de Sá, cantora brasileira, completando hoje 63 anos. O Carlos Lombardi, né, autor de novelas, e agora o Chicão deve conhecer bem René Guita,
Higuita, o goleiro colombiano, ficou famoso por duas coisas. Uma defesa surreal, que ele mergulha no chão e com as pernas, rebate com as mãos. Gafanhoto que ganhou o nome, que ganhou o nome de um tem um bicho escorpião. Defesa escorpião. E depois o Pablo visitou o Pablo Escobar do cartel de Medellín na prisão. Ele foi um lance muito sujeito da personalidade dele. Bom, então aí os aniversários. Dona Magda, eu posso contar um drops que ninguém falou na imprensa gaúcha? Eu escrevi desde as 6 da tarde. A imprensa gaúcha não falou isso. É 5 segundos. Tu escrevesse às 6 da tarde, mas ele tem umas coisinhas aqui comigo, eu tenho uns acertos com ele. Por isso que ele fala mais. Em Gramado tem um restaurante da família do Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe, né? Sim, que a irmã dele veio pra cá e tal. O que fez isso foi uma história de amor. A irmã do Cristiano Ronaldo se apaixonou por um gaúcho, que é lá de Gramado, que é um corretor de imóveis. Por isso que ela se mudou. Se mudou pra cá, exatamente, pra ver como o amor existe, entende? Chegou atrasado a informação, eu disse isso há um mês atrás. Não. Ninguém sabe. Falado, eu não sabia. Do namorado, não. Eu não sabia. Ela veio porque ela tinha um namorado brasileiro. Não. Eu não me lembro. Não se lembra. Falou, mas a notícia é muito mais completa. É mais completa. Vamos lá, seu Rochão. Fale, doutor Rochão. Tem fontes. É mais verídico. Não, inclusive é verdade. É minha vez, dona Magda. Inclusive, sim. Eu queria agradecer. E vai passar logo, se o senhor começar a se remanchar. Eu já vou entrar aqui. A oportunidade que vocês dão de eu me manifestar agora. Dona Magda, eu trouxe o balanço do Congresso, vou trazer o balanço do Senado agora. Nós temos aqui 58 senadores buscam a reeleição e 22 desistem. A segunda peculiaridade do Senado é que os senadores eles têm suplente 1 e suplente 2. E a grande maioria, sabe quem é que bota de suplente? Filhos, pais, esposa, irmão, tio, papagaio. Financiador. Né? Financiador. Namorada. Bota de volta. E a gente leva na brincadeira, não, é suplente não. Aí tem uma estatística estarrecedora, Gustavo. Na última legislatura, 41 senadores foram substituídos, ou permanentemente, ou temporariamente. Você sabe qual é a jogada? Então esses caras acabam assumindo efetivamente. Você sabe qual é a jogada? A jogada é a seguinte, o sujeito é eleito senador e depois escalam ele para um ministério, para um diretor de uma autarquia qualquer e entra... ele bota o filho... Entra o suplente. O suplente, por isso, normalmente é a mulher, o filho, o cachorro, o papagaio, o financiador. Exatamente. Rafael Correia, Roberta, quer saber se tu é judia. Sim. Mas tu te convertesse, né? A minha família. É, isso. Qual é a diferença entre ser e converter-se? Pode ser, tu pode, na verdade, como todas as religiões, tu pode se converter, né? Ou já nasce. Em algum momento, na verdade, a história do judaísmo, na Torá, a primeira mulher, né, do primeiro judeu, ela se converteu, né? Então, é bem-vindo, né? Então, sim. É uma cultura muito bacana, tem muita gente que faz porque gosta. Muitos recados. Oba, A vamos dona lá, Alice então. também está atenta aí, não é só eu que... Ela não abriu a brecha, ela entra. Abriu a brecha. Atenta. O recado começa com uma carinha apaixonada e ela diz assim, vou gritar. Deixa eu ver. Vocês são ótimos, adoro esse programa, abraço em cada um, Vitória. Ai, que amor. Obrigada, Vitória. Lindo nome. Só isso? Não tem outras aqui. Então vai. Vocês são muito inteligentes e bem-humorados. Melhora nossas noites num programa muito bom. Abraço do Clayton de Esteio. E temos mais um aqui. Boa noite, bancada querida. Adoro este programa, não consigo ficar sem assistir. Adoro vocês. Beijos, Helena Camargo de Bagé. Olha aqui, ó. Nós não falamos sobre a prefeitura. Também, não falamos sobre a prefeitura, né? Mais uma vez tiveram que adiaram, fizeram um adiamento na a base Câmara. do governo se retirou. A base do governo se retirou. Se retirou para não dar quórum e não votar, porque o IPTU eles iam perder sem apoio, de novo. né? Iam perder de novo. Eles não estão... Até a eleição não vai acontecer nada. Pois é. Até a eleição não vai acontecer nada, porque tem alguns vereadores que são candidatos a deputado. Ah, é verdade. Então... É verdade. A gente já se É verdade. Ninguém, nessa altura, ninguém quer botar na reta. Aliás, não vai acontecer nada até a eleição. Politicamente não vai acontecer nada. Acho que nem depois da eleição, porque aí já é final do ano, aí já não sei o quê, aí já não sei o quê, aí já vai mudar a independente de quem for eleito, nem em 2009. Exatamente. E o Uber finalmente assinou o contrato, né, de conservação na orla agora do Guaíba, lá onde a Alice adora e só manda todo mundo para lá passear na orla do Guaíba,
porque foi o único que se apresentou também, né? Ninguém se apresentou mais. Você falou em Uber agora, teve uma decisão da Justiça de São Paulo na semana passada, a Justiça do Trabalho, que pode simplesmente varrer o transporte por aplicativos do Brasil. Opa! Eles reconheceram um vínculo laboral do motorista com o Uber. Acabou. O Uber vai recorrer e se o Tribunal Regional do Trabalho confirmar a sentença ou subir, acabou. Mas vai tirar muito emprego, uma coisa muito errada. Mas tem como passar por uma decisão pela legislação que não tem? Foi a decisão do juiz em sede monocrática. O juiz essa matéria acaba no STF. Não sei se acaba no STF, ou no acho que acaba no TST. No Tribunal Acho que acaba no Trabalho. TST. Se reconhecer o vínculo laboral pelo TST, acabou aplicativos no Brasil. E dependendo da turma que caía no Tribunal Superior do Trabalho... É um absurdo, porque... Boa parte são aquelas pessoas que estão sem emprego. Depois não querem que eu implique, mas olha aí. Mas é que na legislação trabalhista tem uma figura chamada, que é o que importa, para falar para o público leigo, é o que acontece nos fatos e não aquilo que está nos documentos, né? Então, é a realidade da matéria. Então, se demonstrar que tem as características de relação de emprego, há juízes que vão entender, né? Tomara que isso não vingue. Realmente tomara que isso não vingue. Como é que eram os outros países? Mas eles também querem muito vínculo, nos outros países, graças a Deus, os países mais... onde há mais emprego... não, a legislação trabalhista é completamente liberal, as pessoas têm livre negociação, os sindicatos não se metem, né? E nós estamos no caminho. Tem muita coisa que a nova legislação, que é muito mal vista atualmente, que não tem nem um ano ainda de vigência, já está propagando. E que nós, brasileiros, temos que nos adaptar. O próprio judiciário vai ter que se adaptar a isso. Mas, de fato, tem muita coisa para mudar. E seria muito importante que os próximos comandantes dos nossos estados e nosso país se manifeste a favor de nos deixar trabalhar, nos deixar negociar, nos deixar produzir. A legislação é muito querendo proteger e na fissura de proteger, desprotege. Uma pena isso, Gustavo. Tu tens... bom, a gente vai ficar de olho, então, nessa informação. É a segunda sentença, né? Já teve uma também em Minas Gerais, que está em sede de recurso. Essa também em sede de recurso. Se a instância superior confirmar, subir para o TST e o TST confirmar, acabou o transporte aplicativo no Brasil. Aí é brabo. Aí é brabo. E esse monte de gente desempregada que está se valendo dessa... Exatamente. Para garantir um pseudo-vínculo para meia dúzia de espertalhões, vai desempregar milhares de pessoas no Brasil inteiro. Mas é bem típico, né? Fala, Ruxo. O precursor da Lava Jato, o primeiro a fazer a delação, e a partir dali, eu que sou um que defendo a delação, porque às vezes tu sacrifica a punição ou sopesa a punição que tu dá a alguém, mas tu consegue trazer todos os articuladores, recuperar bilhões, que é a verdade o que aconteceu na Lava Jato, né? Então, o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, que teve a sua delação, as duas filhas deles e o genro, também assinaram a delação. E no meio do processo se descobriu que elas estavam mentindo lá, alguma coisa, o Ministério Público Federal descobriu e se tentou de alguma forma impugnar a delação delas, mas não conseguiram. O juiz Moro acabou aceitando a delação pelo efeito da obra, pelo que produziu. Pois não, Chico? Não, depois queria fazer uma pergunta sobre a Lava Jato. Pelo que produziu a delação. Então, elas, embora condenadas, ficam com a pecha de condenadas, mas condenadas a prestações de serviço à comunidade, uma pena ínfima diante do rolo que elas estariam metidas assim, mas foi muito mais o benefício das informações que ela e o pai dela, que toda a Operação Lava Jato foi desencadeada a partir de Paulo Roberto Costa. Foi mesmo, é verdade. Não, eu queria te perguntar, que um amigo perguntou, para mim falar na bancada sobre isso. Tem um dos candidatos à presidência da República, que é de São Paulo, nem vou citar o nome, porque a legislação não permite. Ele está na Lava Jato. E por que a Lava Jato deu esse fair play de tempo para ele? Não, é que a legislação, nós tratamos da legislação aqui. Primeiro, ficha limpa é condenação já em segunda instância, tá? Segundo, já se esclareceu que ser processado ou ser condenado até em primeira instância, nada há. Então, no caso dele estar sendo indiciado na Lava Jato, mesmo que ele tenha sentença em primeiro grau, não lhe tira a ficha limpa para concorrer.
Muito bem, chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá.